Olá, bem-vindo a mais uma videoaula sobre direito do trabalho. Nessa aula de hoje, este tutorial vai revelar o que é o salário por unidade de tempo. Nós vamos compreender como se calcula o chamado salário fixo. Vamos entender os conhecidíssimos divisores 180 e 220. Saber qual o divisor aplicável e transformar os valores dos salários de acordo com as diversas unidades de tempo. O salário por unidade de tempo, ele é o salário medido, como o próprio nome diz, pelo tempo. O tempo é a medida da extensão ou do tamanho do salário pago ao empregado. E nessa unidade de medida, nós vamos ter as seguintes formas de extensão de medidas: por mês, por quinzena, por semana, por dia e por hora. Os salários vão ser medidos por estas extensões aqui. Os mais comuns são mês, dia e hora, ou mais especificamente, hora. E é nestas modalidades aqui, hora, dia e mês, que nós vamos se ater ao nosso estudo. Algumas observações. Os salários por unidade de tempo, e o tempo são aqueles que nós acabamos de ver, são conhecidos popularmente como salário fixo, ou seja, o valor não varia por conta de circunstâncias da execução do serviço contratado. O que vai fazer ele variar é a variação do tempo. Quanto mais tempo trabalhado, maior o salário, e o inversamente também é válido. O outro detalhe é que essa unidade de medida de tempo não pode ser superior a 30 dias, ou seja, o equivalente a um mês. Está lá no artigo 459 da CLT. Salários por unidade de obra, como comissão, peça e tarefa, há algumas previsões de que o pagamento seja superior a 30 dias. Mais especificamente no caso do comissionista, para aquelas comissões de negócios que vão ser concretizados há mais tempo do que este limite aqui. O fundamento legal para a transformação das unidades de tempo do salário nós vamos encontrar em dois artigos. Aqui no artigo 64 da CLT e também no artigo 65 da CLT. Note bem que ambos têm uma fórmula matemática empregada para cada finalidade aqui. O artigo 64, ele diz o seguinte: o salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho a que se refere o artigo 58 por 30 vezes o número de horas dessa duração. Pois bem, o que ele está dizendo aqui? É o caso do empregado que recebe por mês. A unidade de tempo do seu salário é medida por mês. Trabalhou um mês, tem lá o seu salário. Mas nós queremos saber, ou o dispositivo está jogando para que se obtenha o valor da hora normal. Uma das finalidades disso é definir o valor da hora extra, por exemplo, ou então definir o valor das horas para o repouso semanal remunerado. Então, esse salário mensalista, salário mensal, será transformado em salário por hora. Como? Fazendo uma divisão. Então, esse salário mensalista será dividido por qual número? Será dividido por 30 vezes a jornada diária do empregado. O artigo 58 é que se refere à jornada diária. Então, o sujeito tem lá uma jornada de algumas horas por dia, será multiplicado por 30 vezes e esse resultado será o divisor, vai ser aplicado para a divisão do salário mensal. O resultado é o salário por hora. O mesmo diz respeito, então, ao artigo 65.
Aqui ele muda para o salário por diária. Veja bem, no artigo 64 é salário mensal. Aqui o salário é diário. Então, no caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo seu salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no artigo 58 pelo número de horas de efetivo trabalho. Então, ambos os artigos, eles importam na definição do que é o salário hora normal. Notem bem, eles explicam como se obtém o salário hora normal. Aqui, como é mês, o mês é interpretado então como sendo de 30 dias. Em 30 dias, ele tem uma duração normal de trabalho, definida pelo artigo 58. Faça essa quantificação, ou seja, multiplica um pelo outro, e pega o salário mensal e divide por essa quantificação. Então, nós temos a quantidade de 30 dias. Aqui, como nós já temos o dia e nós já temos a jornada, basta pegar então o salário diário e dividir pegar o salário diário e dividir pela quantidade de horas que há no dia. Então, a fórmula do artigo 64, que a gente vai chamar de fórmula básica, é o salário hora é igual ao salário mensal dividido por 30 vezes a jornada diária. Então, guarde bem essa fórmula, né? Salário por hora é igual ao salário mensal dividido por 30 vezes a jornada diária. Então, nós vamos ter variação ou variações da fórmula. Isso porque aquelas duas fórmulas, tanto do artigo 64 quanto do 65, são aplicações de regra de 3 simples. Então vamos ver alguns casos aqui e mais adiante nós vamos ver exemplos práticos. O salário mensal, né? Veja bem, o artigo 64 ele fala que o salário hora era a divisão por 30 vezes da jornada diária. Então a gente vai fazer exatamente o inverso. Nós não sabemos o salário mensal, vamos imaginar que esse é o nosso desconhecido, mas nós sabemos então o salário hora. Então o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar, fazer o inverso. O artigo 64 fala que é dividir. Aqui nós vamos pegar o quê? Vamos multiplicar. Multiplicar o quê? O salário por hora por 30 vezes a jornada diária. Isso vai resultar no salário mensal. Isso por quê? Porque a fórmula diz que o salário mensal é a divisão por 30 vezes da jornada diária e vai ter como resultado o salário por hora. Então, é a aplicação inversa da fórmula. O salário diário, ele também, mesma situação. Nós encontramos no artigo 64 que o salário diário é a divisão, tá, pela jornada diária e nós vamos encontrar o salário hora. Então, como nós desconhecemos o salário diário, mas nós temos o salário por hora, basta então fazer o inverso, ou seja, multiplicar pela jornada diária e nós teremos o salário diário. Ou então, nós podemos fazer isso aqui, pegar o salário mensal, no caso nós temos o salário mensal, e nós queremos saber quanto que dá o salário por dia. Veja que o artigo 64 ele é a transformação do salário mensal para o salário por hora. Mas nós queremos fazer o quê? Transformar o salário mensal em salário diário. Então basta a gente dividir por 30. Ou então, como está aqui, que nós nos referimos anteriormente. Então chamamos a atenção para dois números que vão ser recorrentes aí no dia a dia de quem atua com o direito do trabalho. São eles o número 7,33 e também o número 220. Esses dois números estão intimamente ligados a esse dispositivo aqui, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. É ele que define que a jornada máxima semanal é de 44 horas. Ou seja, as horas normais, dos quais os artigos 64 e 65 se referem,
elas serão normais desde que estejam dentro desse limite aqui. Então, esses dois números aqui, eles nascem da combinação desse dispositivo constitucional com esses dois artigos aqui que nós já nos referimos. Então, vamos trabalhar com alguns exemplos para a gente compreender melhor a aplicação deste artigo aqui, também o do 65 e lá o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Então, aplicando alguns exemplos, só relembrando então que a fórmula do salário por hora é o salário mensal dividido por 30 vezes a jornada diária. Já o salário diário é o salário por hora vezes a jornada diária. Temos também o caso do salário mensal dividido por 30, teremos também o salário diário. E por fim, o salário mensal é o salário por hora vezes 30 vezes a jornada diária. Exatamente o inverso desta aqui. Então, só relembrando, o artigo 64, ele determina então que para se encontrar o salário diário, terá que pegar o salário mensal e dividir por 30 vezes a jornada diária. Tá? Então, nós temos que necessariamente encontrar a jornada diária do empregado. Tá? Este é o ponto de partida para saber o salário por hora, tá? Tendo o salário mensal. E o inverso também, se nós temos o salário por hora, a gente vai querer saber qual é o salário mensal. A gente tem que tomar essa premissa aqui para compreender por que você chega nesse resultado de hora para mês. Então, olhem o que diz o artigo 44 lá do artigo 7, melhor dizendo, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, quanto à jornada de 44 horas por semana. Veja que essa distribuição aqui tem que ser feita em 6 dias por semana. Por quê? Sábado é dia útil, tá? Então, nunca esqueça disso. Então, nós temos 44 horas na semana e vamos distribuir em 6 dias. Ou seja, 44 dividido por 6. Tá? O resultado é exatamente isso aqui, 7,33. Tá? Só tome um pouquinho de cuidado que esse vírgula 33 não são minutos. Isso aqui é fração de hora, é em decimal. Tá? Basta fazer esta operação aqui. Divide-se 1 por 60, que é 1 hora por 60, multiplicado por 20, nós vamos ter o 0,33 décimos inteiros. Né? Então, esse equivalente aqui, 7,33, equivale a 7 horas e 20 minutos por dia. Tá? Então, nós encontramos, através deste procedimento, ou seja, as 44 horas normais da semana vão significar 7,33 horas normais por dia. Então, nós temos a jornada diária que nós vamos poder aplicar naquela fórmula que nós já nos referimos anteriormente. Então, nós encontramos a jornada diária. Nós sabemos que o empregado tem uma jornada diária de 7,33 horas, ou seja, aquele que trabalha de segunda a sábado, num total de 44 horas, ele tem como jornada diária normal 7,33 horas. E qual que é a fórmula lá do artigo 64? Ele manda multiplicar a jornada diária por 30 vezes. Então, veja bem, 7,33 vezes 30. Tá? Então, nós temos essa expressão matemática aqui. Esse resultado, então, por isso que nós chegamos nesse tal de 220, que é a jornada diária, 7,33 horas, vezes 30 dias, certo? Então, nós temos 220 horas. Um detalhe aqui, tá? É muito comum uma confusão também. Isso aqui não são 220 horas trabalhadas. Lembrando que nos 30 dias do mês, há dias destinados ao descanso semanal e em alguns casos, existem em alguns casos os feriados. Então, esse artigo 64, inclusive, ele é
resultado da lei, tem redação dada pela Lei 605, que é a lei que trata do descanso semanal remunerado. Então, muito cuidado com algumas expressões, dizendo que se trata de 220 horas trabalhadas. Não é. O trabalhador ele trabalha menos, mas ele é remunerado no mês por 220 horas. Então, aqui, nesse contexto, estão as 44 horas trabalhadas na semana, ou 7,33 por dia, em 30 dias. Tá? Isso aqui é um total de 30 dias desta jornada aqui. Lembrando, então, que o trabalhador não trabalha nesses 30 dias todos, ele vai trabalhar entre 25 e 26, mais ou menos nesse intervalinho aqui, em alguns casos um pouco mais, em alguns casos um pouco menos. E, então, nós temos esse total de horas aqui por mês. E esse número tem que ser levado em consideração por uma série de aplicações nos cálculos trabalhistas. Então vejam só, né? O artigo 64 ele manda dividir o salário mensal pelo resultado de 30 vezes a jornada diária. Então nós temos no caso o resultado 220. Isso aqui é válido para quem trabalha 44 horas na semana. Quem tem jornada menor, aplica-se outro. Veremos um pouquinho mais adiante isso. Então nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o salário mensal e dividir por 220. E aí nós vamos ter então o salário por hora. Então o salário mensal dividido por 220, nós temos o salário por hora. Então esse 220 aqui, ele é um número divisor. Tá? Porque pega o salário mensal e divide por ele. Ele é o resultado da jornada diária por 30 vezes. Como ele é um divisor, tá? Nós encontramos então de salário mensal para salário por hora, ele vai servir como multiplicador para encontrar o salário por hora para chegar ao salário mensal. Então veja bem, nós vamos ter o salário por hora, aplicando ele como multiplicador, nós vamos chegar ao salário mensal, já que o caminho contrário, que é achar o salário mensal, é utilizando a divisão dele. Então, algumas observações. Aqui só relembrando, já comentamos, né, que o empregado ele não trabalha 30 dias no mês. Né? As 220 horas, nós vimos aí para a correspondente jornada de 44 horas na semana, ele não é 220 horas trabalhadas, e sim 220 horas por conta de 7,33 horas por dia, aplicado aos dias também aos dias de descanso semanal e nos feriados que há no mês, né? Por conta desse dispositivo aqui, o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 605 de 49. Esta lei aqui é que deu a redação atual deste artigo. Então, quando formos estudar aí o repouso semanal remunerado, a gente vai se atentar a esse dispositivo aqui e vamos compreender melhor esta parte. Mas então, só fixando, o empregado não vai trabalhar 30 dias no mês, mas vai receber por 30 dias, tá? Por conta justamente dos dias de descanso serem remunerados. Outro ponto é que esse divisor por 30 ou 220 ou o divisor que encontrarmos aí, mas de preferência esse por 30, ele vai servir como referência do salário diário, né, lembrando-se disso, para o desconto lá do repouso semanal remunerado. Né? Essa lei aqui, ela importa em que o empregado que tenha faltado injustificadamente durante a semana perca a remuneração do dia de repouso semanal. Então, para encontrar o salário diário, é muito importante a compreensão dessas fórmulas que nós já apresentamos anteriormente. E também outra finalidade bastante útil, ou importantíssima, né? Não é bastante útil, é fundamental, é que nós vamos encontrar o valor da hora normal para fim de cálculo da hora extra. Como a hora extra é paga por hora, e às vezes o empregado tem o salário por dia ou salário por mês, há que se fazer a conversão para horas, necessariamente para fazer o cálculo da hora extra. Então, saber como se chega nesse divisor é muito importante. Então vamos trabalhar um exemplo aqui para tentarmos compreender melhor. Né? Então nós queremos encontrar o salário
por hora de um empregado com jornada de 44 horas por semana e salário mensal de R$ 2.200. Então, vejam bem, o artigo 64, ele diz que o salário mensal, nesse caso 2.200, será dividido pelo 30 vezes a jornada diária. Então, nós temos aqui o salário hora, que a gente não sabe, salário mensal 2.200 e 30 vezes a jornada diária. Então, vamos adiante. Então, o salário hora vai ser igual a 2.200, que é o salário mensal, dividido por 30 vezes, isso que o artigo 64 determina, 30 vezes a jornada diária. Então, nós já vimos que quem trabalha 44 horas na semana, fazendo isso aqui, uma divisão por 6, nós vamos ter exatamente 7,33 horas por dia. Então, são 30 vezes a jornada diária. Então, o nosso exemplo, o salário hora será 2.200 dividido por 220. 220 é o resultado desta multiplicação aqui, tá? 30 vezes 7,33. Vai dar um pequeno diferencial de 1 centésimo, arredonda-se para 220. Então, 2.200 dividido por 220, nós temos exatamente R$10. R$10 é o valor da hora normal. Ou seja, este empregado aqui, que recebe R$2.200 por mês, trabalhando 44 horas na semana, recebe por hora R$10. Então, esse exemplo que nós acabamos de ver, e o próprio artigo 64 da CLT, nada mais são que exemplos de regra de 3 simples. Então, vejam só. Né? R$2.200 está para 220 horas. O salário hora, que é o nosso X da questão, está para 1 hora. Então, esse X ele pode mudar aqui. Então, quando a gente tem essa informação, ou seja, as 3 informações da regra de 3 simples e uma desconhecida, basta fazer, então, aquela clássica operação de multiplicar este por este e este por esse, e este multiplicador que está com a incógnita passar fazendo a divisão. Então vamos a algumas variações da fórmula da regra de 3 simples. Vamos para esse exemplo aqui. Encontrar o salário por dia, diário, para empregado com jornada de 44 horas por semana através do salário hora de R$10. Então vamos lá, nós queremos saber o salário por dia ou salário diário. Então a fórmula será o quê? Salário hora vezes 7,33. Lembrando mais uma vez que 44 horas na semana é desenvolvida em 6 dias. 44 dividido por 6 resulta em 7,33 horas para cada um desses 6 dias aqui. Nós temos então o valor de R$10 para esta hora e temos um total por dia de 7,83 horas, então a multiplicação teremos a resposta como R$ 73,33. Então aqui nós continuamos tendo o referencial do salário mensal de 2.200. Vamos a um outro exemplo. Encontrar o salário por dia, diário, para empregado com jornada de 44 horas por semana através do salário mensal. Então, qual é o procedimento? A dúvida nossa é qual é o salário por dia. Então, o nosso amigo aqui tem um salário por mês, que será dividido por 30 dias. Né? A referência lá do artigo 64. Então, o salário por dia será 2.200 dividido por 30. Então, o salário por dia será de R$ 73,33. Nesse exemplo, nós vamos ter que encontrar dois valores, o salário diário e o salário mensal para o empregado com jornada de 44 horas por semana, através do salário hora de R$10. Então, nós já temos uma primeira informação aqui, que o salário dele será por hora R$10, e uma segunda informação, que a jornada semanal dele
é de 44 horas. Então, a primeira solução que nós temos que encontrar é o salário diário. Esta que é a pergunta. Então, qual que é a forma? Salário diário por dia é igual ao salário por hora vezes 7,33. Esse 7,33 aqui, só lembrando, é o resultado da divisão de 44 horas trabalhadas em 6 dias por semana. 44 dividido por 6, 7,33 é o seu resultado, ou 7 horas e 20 minutos. Então, se num dia ele faz 7 horas e 33 minutos, né, ao preço de R$10 por hora, então nós vamos quantificar isso, 10 vezes 7,33, e o seu salário diário então será de R$ 73,33. Tá? A próxima pergunta, ou a próxima meta aqui do exemplo, é encontrar então o salário mensal. O salário mensal então terá como forma salário mensal igual ao salário dia, que nós já temos aqui, vezes 30. Esse 30 é o referencial lá do artigo 64. Então, substituindo os valores, nós já temos a informação que o salário por dia é de R$ 73,33 e nós temos 30 dias no mês para ser remunerado. Então, faça a multiplicação e o salário será 2.200. Então, perceba uma coisa. 2.200 foi o primeiro salário que nós utilizamos para calcular. Foi dividido por 220 horas e deu exatamente este valor aqui, R$10 por hora. Então, o divisor que foi aplicado foi o 220, e esse 220 nada mais é do que a multiplicação desse valor aqui por 30, certo? Então chega a 220. Então a operação que deu todos esses resultados aqui, nada mais é que aquela regra de 3 simples. Tá? Então as conversões aqui seguem este padrão. Realize você aí algumas simulações, pode até retornar e trocar os valores que nós já apresentamos e verá que seguindo por um modo chegará ao valor de salário mensal e pegando o caminho inverso chegará ao salário por hora. Então aqui no caso nós partimos por hora, chegamos ao salário mensal, mas saindo do salário mensal dividido por 220 nós vamos ter o salário por hora, só que esse 220 tem ali dentro uma operação envolvendo 30 e envolvendo 7,33. Então esses números estão sempre relacionados. Então, nunca esqueça, para a jornada de 44 horas na semana, o divisor é 220. Então, vamos fazer uma análise detalhada sobre o que nós vimos. Jornada semanal de 44 horas. Então, como a gente transforma de salário mensal para salário hora? Temos então a referência do salário mensal de 2.200, vamos fazer uma divisão por essa informação aqui dentro, 44 dividido por 6 vezes 30. Esta operação resulta neste número aqui, 220. Então, 2.200 dividido por 220, R$10. Então, nós temos salário mensal, 2.200, temos como informação R$10 para o salário hora. Vamos fazer o inverso, o salário hora para salário mensal. Então nós temos já a informação que o salário hora é de R$10. Como aqui estava dividindo, saindo de mês para hora, nós vamos partir de hora para mês, então nós vamos fazer a multiplicação. A multiplicação por quê? Por 220. Então 220 é 44 horas da semana, distribuídas em 6 dias úteis, vezes 30, conforme manda o artigo 64 da CLT. Resultado, 220. 10 vezes 220, 2.200. Reparar bem nessas três operações aqui, nada mais é que esta mesma operação aqui. Então vejam só, salário mensal para salário dia, 2.200 dividido por 30. Veja, dividido por 30, 73,33. Vamos lá.
nesse exemplo aqui de baixo, salário dia para salário hora. Então nós já temos uma primeira divisão por 30, que deu 73,33, certo? Aí vamos dividir por 7,33, porque é a jornada diária. Então aqui já é a segunda divisão. Nós fizemos a primeira divisão, que é essa aqui, neste ponto, e vamos fazer a segunda divisão, que é esta aqui. Resulta em 10. Resultou em 10. Né? A aplicação inversa é a mesma. Tá? Então vejam só, nós temos aqui R$ 73,33 por dia, que é isso aqui dividido por 30. Portanto, se formos fazer o inverso, nós vamos chegar no mês. Se o mês for dividido por 30 deu isso, o valor por dia vai dar o valor mensal. Aqui mesma coisa para o dia. Nós tínhamos então uma primeira divisão, que é a divisão do dia. Tá? Esta divisão aqui resulta em R$10. Nós vamos fazer o inverso. R$ 7,33, ou R$ 7,33 vezes 10, R$ 73,33 por dia. E essa, então, é a forma como se transforma de salário mensal para salário hora, de salário mensal para salário dia, de salário dia para salário hora e vice-versa. Então nós vamos ver agora a aplicação ou a origem do divisor ou multiplicador 180. Ele tem como referencial as chamadas jornadas de 6 horas diárias, né? Ou seja, a distribuição da jornada desenvolvida na semana se dá em 6 horas por dia. Então, o 180, ele também é originado da aplicação lá do artigo 64 da CLT. Né? O que ele determina este dispositivo? Ele diz que o salário hora será obtido pela divisão do salário mensal por 30 vezes a jornada diária. Então nós já temos a informação da jornada diária aqui. Então vamos pegar um exemplo aqui. O salário hora é igual a R$ 1.800, que é o salário mensal, dividido por 6 vezes 30. Jornada diária de 6 horas vezes 30, que é a referência que o artigo 64 da CLT dá. Então essa multiplicação é exatamente 180. 6 vezes 6, 18, com esse zero, 180. Então 1.800 dividido por 180, R$10. R$10 por hora. Tá? Então esse empregado aqui realiza R$10 por hora. Como ele tem uma jornada de 6 horas por dia, significa que ele tem um salário de R$60 por dia. E como ele tem direito a ser remunerado por 30 dias no mês, cada dia tem o valor de R$60. 6 vezes 3, 18. 2 zerinhos aqui, 1.800. Tá? Então, é a situação do inverso. Então, nós temos qual que é o salário mensal? É o salário hora vezes a jornada mensal. Né? Salário mensal é igual a R$10 vezes 180. Então teremos o resultado de R$ 1.800, que é a multiplicação de R$10 por hora por 180. Então é bastante simples, né? Basta a gente fazer a multiplicação da quantidade do valor de salário hora pela quantidade de hora por dia pela quantidade de dias do mês. Ou o inverso, né? Já que temos salário mensal, dividimos pela quantidade de dias no mês e depois dividindo pela quantidade de horas no dia. Então, esta é o mecanismo, essa é a forma como se transforma ou se acha valores de salário mensal, salário dia, salário hora e vice-versa. Nós vamos ver aqui em diante a aplicação dessa teoria dentro de algumas súmulas do TST. A primeira é a 431, em que aparece esse chamado divisor 220 aqui. Né?
Como é que nós chegamos até ele? Para os empregados, aqui alude o artigo 58 caput da CLT. Quando sujeito a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 para o cálculo do valor do salário hora. Então, como que isso se dá? Por que chegou ao número 200 por essa súmula 431? Então, a súmula faz uma referência para o trabalho de 8 horas por dia em 5 dias da semana. Ou seja, 5 vezes 8 é igual a 40 horas semanais. Né? Então, lembrando que o sábado é dia útil. Então, o que a gente vai fazer aqui para chegar naquele número 200? São as 40 horas semanais, dividido pelos 6 dias da semana, vão resultar nessa fração aqui, 6,66 horas. Né? Então, aplica o artigo 64, que manda multiplicar a jornada diária, que no caso é 6,66 horas, vezes 30. Então, nós vamos ter o quê? O divisor vai ser 40 horas semanais, dividido por 6 horas diárias, vezes 30. O resultado desta operação aqui é 200. Então, aqui é a origem do divisor 200 ou o multiplicador 200. Então, essa regra aqui ela é aplicada para quem trabalha apenas 40 horas semanais. Né? 44 já muda para 7,33 aqui, conforme nós já vimos anteriormente. O caso mais interessante é essa súmula 124, ela diz respeito aos bancários. Ela diz no item 1, o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário, se houver ajuste individual expresso ou coletivo no sentido de considerar sábado como dia de descanso remunerado, será 150. Tá? Então, o divisor aplicável a 150 para os empregados submetidos à jornada de 6 horas prevista no caput do artigo 224 da CLT. B. 200 horas para o empregado submetido à jornada de 8 horas nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. 2. Nas demais hipóteses, aplicar-se ao divisor 180 para os empregados submetidos à jornada de 6 horas previsto no caput do artigo 224 da CLT e letra B, 220 para os empregados submetidos à jornada de 8 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Pois bem, o que vem a ser então esta distribuição de divisores aqui? Então a primeira situação diz, o sábado não é trabalhado e ele é considerado dia de repouso semanal remunerado. 3. A jornada de trabalho de 6 ou 8 horas. Então, 6 horas nós vamos ter o divisor 150 e no caso de 8 horas o divisor 200. O divisor 150, então, ele nasce da seguinte operação. Tá? O divisor é a jornada diária vezes 30, certo? A jornada diária dele é essa aplicação aqui. São 6 horas por dia em 5 dias da semana, dividido por 6. Vão dar exatamente 5 horas por dia. Então, nos 6 dias da semana, ele é distribuído a ele 5 horas por dia. Tá? Nós vamos ter, então, o caso 5. Esse resultado dessa operação dentro desses coxos resulta em 5. Vezes 30. O divisor é o 150. Então, nesse caso, aqui, houve uma redistribuição da jornada semanal, que era de 5 dias, houve uma redistribuição para 6. Então, 6 horas em 5 dias significa 5 horas em 6 dias. Tá? E aí nós encontramos então a efetiva jornada diária, vezes 30, que o artigo manda fazer essa multiplicação, 150. Aqui o 200 é a mesma referência da outra súmula anterior. A jornada diária vezes 30, nada mais é que o 8 vezes 5, que é o 40, dividido por 6, vai dar aquele 6,66, vezes 30, teremos o resultado 200. A segunda situação, o sábado é trabalhado considerado dia útil. Então, o sábado não é considerado dia de descanso semanal remunerado. E a jornada de trabalho, então, ela é de 6
e 8 horas diárias. Tá? Aqui, na verdade, 44, né? Mas o limite diário é de 8. Então, nós vamos ter, no caso, para o divisor 180, a jornada diária vezes 30. A jornada diária é 6 horas em 6 dias da semana, então 6 horas por cada dia útil, vezes 30, 6 vezes 30, 180. O divisor 220 é aquela situação que nós já referimos várias vezes. Né? 44 horas na semana dividido por 6 vai dar o 7,33 vezes 30, 220. Vou lançar um desafio aqui. Encontre o salário por hora para o empregado com salário mensal de R$ 2.200 e que tenha as seguintes jornadas de trabalho: 44 horas semanais, 8 horas diárias sem trabalho aos sábados, 6 horas diárias ou 36 semanais e 4 bancários na citação do item 1, letra A da súmula 124. Essas 4 situações aqui nada mais é do que aquilo que a súmula 124 do TST contempla. Então vamos à solução aqui. Então, a primeira situação, para quem tem a jornada então, de 44 horas na semana, a gente já sabe que o divisor é 220. Então, R$ 2.200 por mês dividido por 220, já vimos diversas vezes, R$ 10. Veja então que se diminuir o valor do divisor, aumenta o resultado por hora. R$ 2.200 por mês, dividido por 200, o salário por hora salta para R$ 11. R$ 2.200 por mês dividido por 180, então aqui é quem tem a jornada de 6 horas por dia em 6 dias da semana, vai para R$ 12,22. Aqui quem trabalha então 6 horas por dia em 5 dias da semana, 2.200 representa R$ 14,66 por hora. Então, quanto maior o divisor, menor o valor da remuneração por hora. Obviamente, a situação aqui, a pessoa trabalha menos, ganha mais, né? Se o salário for fixo. Então, essa é a solução da primeira questão. Vamos ao próximo. Encontre o salário por mês para o empregado com salário hora de R$ 20 e que tem as seguintes jornadas de trabalho: 44 horas na semana, 8 horas diárias sem trabalho aos sábados, 6 horas diárias ou 36 na semana, e aquela situação então de 6 horas por dia em 5 dias da semana. Então a solução é bastante fácil. Nas 44 horas, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o valor do salário hora, multiplicar por aquilo que até então nós chamávamos de divisor. Né? Então, R$ 20 por hora, 220 horas, a referência do multiplicador, então, no caso, 4.400. Né? E assim por diante. Então, quem tem 40 horas semanais, nós vimos que o divisor é o 200, aqui ele vira multiplicador, vai para 4.000. 36 horas na semana, o divisor, no caso, vira multiplicador, é o 180, 3.600, e, por último aqui, são 6 horas por dia em 5 dias da semana, o divisor 150 são as 20 horas, 3.000. Então, quem tem um salário por hora e trabalha, quanto menos hora trabalha, mas é o mesmo valor, o salário vai cair, ao contrário do exemplo anterior ou do desafio anterior. Obrigado. E até o próximo vídeo.